feliz estar num lugar como esse, que é uma casa espírita cheia. Porque nessa época de pandemia, nós temos visto na nossa casa, por exemplo, a gente faz as lives e não, como é muito pequena, a gente não pode receber público e assim por diante. Tem várias outras casas que a gente vai também não recebe. E uma coisa interessante que eu fiquei extremamente emocionado o tempo todo quando estava cantando, né? Porque como a música que eleva a nossa mente, que nos conecta com Deus, nos faz bem. E a gente teima, assim como teima com alimentação, com bebidas e com outras coisas, e escutar música ruim, que não nos diz nada, só alimenta nossos vícios, né? Muito obrigado. Eu que agradeço. Sabemos que somos todos ferramentas do Pai, né? Mas muito obrigado. Então, meu nome é Daniel, para quem não me conhece. Sou professor de literatura e língua portuguesa. E por que eu estou falando isso? Porque eu sempre faço as minhas exposições baseadas em livros. Porque eu acho, assim como a boa música, a boa leitura, acho não, tenho certeza, ela nos ensina. E a leitura edificante é uma das formas que nós, seres humanos, devedores que somos, porque se nós não fôssemos devedores não estaríamos no planeta Terra, temos de aprender com os erros dos outros, né? É óbvio que se fosse fácil assim não existiria, por exemplo, a reencarnação, aliás infinita. Nós vivemos numa situação que Deus é tão bom e justo que é como se fosse um jogo de videogame onde você começa o tempo todo. Aliás, não é como se fosse, é. Nós temos sempre a oportunidade de recomeçar. E com o advento da doutrina espírita, nós temos a oportunidade de recomeçar agora. Toda hora. Então, para eu ir para o tema, né, que eu falo demais, para variar, nós vamos falar sobre a amizade, né, segundo a visão espírita. E dentro desse tema da amizade, nós vamos falar um pouquinho, e eu gostaria que vocês fizessem esse link, da importância da lei de sociedade, porque o ser humano precisa conviver com outros seres humanos, e da importância da lei de amor e da lei de perdão, que são coisas muito importantes para todos nós. Então, primeiro, eu vou falar aqui do livro, tá? Eu já fiz uma palestra nessa casa há bastante tempo. O Segundo Grande Elo é um livro maravilhoso que conta várias histórias. Cada capítulozinho é uma história de indivíduos que estão vivenciando esse momento tão trágico para a humanidade. E o interessante é que dentro desse livro fica claro, assim como fica claro para quem lê o Evangelho, com quem lê o Livro dos Espíritos, quem estuda a doutrina, quem lê outros livros espíritas, que nós nunca estamos sozinhos. E que nada é por acaso. E que não existem inocentes no universo. Se alguma pessoa passa por uma situação difícil, é porque é importante para o seu aprendizado. Não é vingança, é pedagógico, é ensinamento. Então, todos os momentos de dificuldades, lá em casa, né, tá aqui a minha filha, a minha esposa e meu filho estão na barriga dela ali. Elas sabem o quanto é difícil o convívio, né, com outras pessoas. Nós estamos sempre nos equivocando, mas todos os dias nós temos a oportunidade, porque a gente tem a cartilha, né, o Evangelho, que é a oportunidade que nos ensina que nós temos a oportunidade todo dia de recomeçar, mesmo que a gente erre amanhã de novo. Né? Então, eu quero fazer uma pergunta para vocês. A amizade. Quem de vocês tem amigos? Eu tenho um monte de amigos. Tenho um monte de amigos. E vocês acham que amigo trai?
Sejam sinceros, não aproveitem, não se escondam atrás da casa maravilhosa de luz e de amor que nós... Amigo trai. E a gente perdoa. A gente perdoa. Pois é. Graças à doutrina espírita, eu aprendi que a gente tem que perdoar. O que não significa que eu faça isso constantemente. Me esforço muito. E isso é importante, tá? Nós reconhecermos os nossos pequenos e grandes equívocos que nós cometemos diariamente e nos esforçar para não repeti-los, né? Mas eu vou contar a história, porque senão daqui a pouco passo 30 minutos e eu não falei, né? Porque eu nunca vi. É que nem no colégio, 45 minutos para mim não dá. Eu falo pro diretor, não dá 45 minutos. Quando comecei a aula, terminou. Aí imagina 30. Então eu vou contar a história de 2 irmãos, tá? Porque esse livro, ele narra o acontecimento sempre com alguns pares, uma família, um marido e uma mulher, um filho, uma mãe. Cara, esse livro é fantástico. Aliás, todos os livros que têm um fundamento moral, que nos ensinam alguma coisa, eles são fantásticos. E a história começa em 1945, com 2 irmãos. 2 irmãos que na verdade eram primos, né? E eles foram criados juntos porque assim, as 2 mães eram irmãs e elas casaram com 2 cantores de música country. E as mães eram atrizes de telenovela. Nesse meio vucu-vucu, que era a família deles, eles praticamente foram criados pela avó. Então, eles moravam na mesma casa, dormiam no mesmo quarto, repartiam as roupas, os sapatos, as namoradas. Contudo, eles não brigavam de forma nenhuma. Passaram uma existência inteira sem brigas. Tanto é que um deles, o Kurt, ele tinha uma tendência às artes, mas porque o primo e irmão dele foi para o exército, ele também foi. Porque ele não se via longe desse grande amigo que a vida proporcionou a ele, né? E quando eles foram para o exército, eles já eram um tenente e outro sargento do exército, aconteceu aquele grande equívoco da humanidade. Pearl Harbor foi bombardeado e invadiu uma verdadeira revolução de amor à pátria, de vingança dos Estados Unidos contra os japoneses e contra todos os que formavam o eixo, né, da Segunda Grande Guerra, os alemães, os italianos. E eles faziam parte do exército, eles foram, né, participar dessa revanche como tenente e como sargento. E receberam uma missão. A inteligência norte-americana roubou um vírus, uma arma biológica dos japoneses. E essa arma biológica precisava chegar a determinada cidade para que ela fosse, né, colocada em ação. Só que não podia chegar com aviões, não podia chegar com tropas, tinha que chegar de forma misteriosa. E os 2 foram escolhidos. E um deles tinha que ir 24 horas antes, se esconder numa casinha, com ingleses, franceses, lá no meio do Japão, para esperar o outro que ia trazer a segunda parte da bomba para eles conseguirem lá, com os aliados, cometerem esse ato, né, de revanche, de guerra e tudo mais. O que aconteceu? O Roy chegou primeiro. E eles eram muito amigos. Só que quando ele chegou, os japoneses já sabiam do que estava sendo planejado. E ele foi preso. E quando ele foi preso,
torturaram-no porque ele não tinha toda a arma, ele tinha só um pouco, tinha que misturar 2 essências para causar o vírus e dar certo. Ele ficou, os japoneses arrancaram dedos dele, esfaqueavam ele um pouco para mantê-lo vivo, mas torturaram. E disseram o seguinte: nós vamos te matar se tu não disser onde está a outra parte. Aí ele disse: o sargento Kurt vai chegar dentro de 12 horas para que a gente se encontre nesse mesmo local. O que ele fez? Ele foi solto. E o Kurt, quando chegou, foi morto. E ainda os japoneses também torturaram e disseram: ó, seu compatriota entregou você, aquele covarde. A gente consegue se colocar numa situação dessa? Foi traição, não foi? Claro que foi. Claro que foi. Ele podia dizer assim: olha, não sei de nada, pode me matar. Porque aí os japoneses iam matar ele e o amigo dele ia sobreviver. Podia, né? Que escolha difícil, né? Esse livro, na narrativa, eles sempre fazem... Eles contam a história e depois eles explicam, porque tem um grupo de espíritos... Quem é que já leu obras do André Luiz aqui? As obras do André Luiz... Sempre tem, o André Luiz está sempre com um grupinho estudando e tem um espírito um pouco mais elevado que está organizando os trabalhos, né, no auxílio na crosta, com doentes, com obsediados, no umbral e assim por diante. Aqui tem um grupo de espíritos nesse livro que vai, né, eles têm um espírito maior, ele vai organizando os grupos para determinados locais. E é assim que é a narrativa. Os espíritos tipo André Luiz, nos primeiros... Né, nos livros dele, ficou assim: mas como e agora? Como ele traiu o irmão dele? Que horror isso! E aí porque pediram para um grupo de espíritos protegê-lo, né, porque ele estava em depressão, porque ele sabia que iam matar o primo dele, ele estava todo errado. E como é que nós vamos proteger ele? Deixa ele, né? Aí eles contaram o restante da história. Porque sempre, nenhum relacionamento é por acaso. Nós precisamos, e a doutrina espírita nos ensina isso, a respeitar as limitações dos outros, né? E aí, o espírito explicando para os outros, ele fala: essa história começou em 1789, quando, em meio a um acontecimento que marcou a história do Brasil, ficou conhecido como a Inconfidência Mineira. Eles estavam planejando, em Minas Gerais, no Brasil, uma revolução para derrubar, né, o Império Português. E essa revolução ela estava sendo organizada por vários motivos, né? Ao mesmo tempo, os Estados Unidos recém estava se libertando, tinha se liberto dos Estados da Inglaterra, a Revolução Francesa tinha eclodido, né? Todo mundo em revolta no mundo inteiro. As ideias iluministas estavam a todo vapor. E os brasileiros, né, em Minas Gerais, afinal lá Minas Gerais não é por acaso, onde tinha riqueza, eles também estavam buscando a sua independência, porque eles estavam sustentando Portugal, sustentando os nobres portugueses, isso não estava certo. E eles fizeram. Nessa história tem o Francisco e o Cláudio, que são o Kurt e o... deixa eu ver o nome do outro, como é que é? E o Roy. O Francisco, que foi o traído em 1945, e o Cláudio, que foi quem traiu, que era o Roy. O que acontece? Eu vou ler aqui um texto, um diálogo do Francisco com um dos inconfidentes, na verdade era um padre. E ele diz para o padre: eu não posso mais esconder que estou falido. E quanto a você, sei que estão em situação financeira desfavorável, pois todos temos dívidas altíssimas com a coroa. Conversando com alguém de dentro da corte, descobri como podemos ganhar dinheiro vivo.
perdão das nossas dívidas, ganhar cargos públicos, ganhar mansões, pensão vitalícia, título, e ainda vamos poder fazer parte da ordem de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos convencer nossos amigos a desistir dessa revolução. E aí ele e mais alguns concordaram com isso. Esse é o Francisco, que também era o melhor amigo do Cláudio, que era o Kurt, que foi traído. E o Cláudio não concordou com essas histórias. Porque, obviamente, eles não disseram, vamos desistir da revolução. Não, eles tentaram implantar a ideia de desistir. Só que a maioria não quis. Mas eles delataram os seus amigos. E eles delataram na esperança, lembra a história de alguém que a gente conhece, Judas, né? Eles delataram na esperança de que os seus amigos não confessassem os crimes contra a coroa. Porque era simples, era só dizer, não faço parte, não tá louco, não, que isso. Não, eles chegaram e disseram que sim, nós somos contra isso, nós estamos nos organizando sim, queremos mudar, queremos a república, queremos tudo isso. E o Cláudio foi preso e declarado, né, que ele ia no dia seguinte ser morto. O Francisco, muito triste, foi visitar o Cláudio, chegou na prisão, ele estava lá nu, todo machucado, num ambiente todo molhado, e ele ofereceu roupa, né? E aí ele fala, de você eu não quero nada, quero mais que você morra. Por que você não pega as suas coisas e se mata? Porque foi o que Judas fez, você não é nada mais do que um Judas. Aí o Francisco saiu, e aí eu vou ler o que ele fez. Francisco saiu da masmorra chorando copiosamente, abraçado aos agasalhos dispensados pelo amigo. Pensava e repensava no acontecido. Lembrava as noites na casa de Cláudio, as palestras animadas da Irmandade, as poesias dele e de Tomás. Tivera amigos de verdade e os entregou. Não queria perdão das dívidas, não queria títulos de fidalgo, queria apenas se curar da dor do remorso. Usando a manta que o amigo rejeitara, enforcou-se na varanda de sua grande e bela casa. Então o que parece que foi uma traição, na verdade é um reajuste de contas, né? E vocês vão descobrir por que esse reajuste de contas. Será que era para mostrar para o outro, viu, ó, tu me julgou, mas chegou na hora H e tu fez a mesma coisa? Será que era esse o objetivo? Alguém aqui já julgou um amigo? Só eu. Só eu. Já foi injusto. Aí, voltando para a narrativa, né, do livro, os espíritos, né, que estão lá, trabalhadores mais humildes, perguntam, meu Deus, e agora como é que essa história toda acontece? E aí é Leon, o nome do espírito mais iluminado, ele diz, julgar é um dos mais antigos e perigosos hábitos humanos. E eu quero que todos os presentes aqui reflitam sobre isso. Julgar é um dos mais antigos e perigosos hábitos humanos. Como saber o que se passa na mente e no coração do outro se ainda não compreendemos o que se passa nos nossos? E aí isso eu vou me remeter à questão 11 do Livro dos Espíritos, né, que pergunta como é que nós vamos saber, né, a consciência de Deus, mais ou menos essa pergunta, e não tem como saber. A gente não sabe nem da nossa consciência. Nós não conseguimos colocar em prática o poder da nossa mente. Nós não conseguimos controlar. Sempre que eu falo alguma coisa, fiquem tranquilos que eu estou falando de mim, tá? Nós não conseguimos controlar a gula. Né? Eu dei a desculpa da pandemia, que eu fiquei em casa, né? Por isso que eu engordei.
Mas nós não conseguimos controlar a gula, a raiva, a inveja, desejos. Que na verdade, segundo os espíritos, o que nos falta é só vontade. E de fato é. Quando a gente quer muito uma coisa, a gente consegue. Só que a gente sempre quer as coisas materiais. As coisas que nos dão prazer. Aí tem aquela pergunta. O que eu faria no lugar desse amigo que nos trai? Ah, eu não ia trair. Aqui nesse livro contou exatamente o que acontece. Sabe por que nós vamos provavelmente cometer o mesmo erro do nosso amigo? Porque essa experiência, essa provação, ela está acontecendo num planeta de provas e expiações, onde todos nós temos mais ou menos a mesma vibração, o mesmo entendimento, as mesmas experiências, os mesmos vícios praticamente. Então como nós vamos achar, é só arrogância e orgulho mesmo, né? Para nós acharmos que nós vamos agir diferente. Vocês nunca ouviram, quando a comida é pouca, meu pirão primeiro. Por que se diz isso? Porque nós somos egoístas. Quem aqui está disposto a dar a vida por um amigo? Eu não estou nem falando de forma metafórica. É difícil, né? Quem aqui está disposto a abdicar de um grande amor por um amigo? De um emprego? De uma oportunidade? A gente não pode julgar. Então, no lugar dos outros, nós faríamos exatamente a mesma coisa. E é importante a frase de Sócrates, e que os espíritos, no livro dos espíritos, constantemente é dito, né? Aí nós, na nossa casa, nós estamos estudando um livro, eu me esqueci o nome do livro. É uma coleção do Miramês, que é comentada do livro dos espíritos, né? O Miramês fala constantemente de que nós precisamos primeiro nos conhecer, para depois pensar em julgar alguém ou tentar entender o que se passa na cabeça dos outros. Nós não conseguimos muitas vezes entender o que se passa na nossa. Quem é que já disse para o pai e para a mãe, para a esposa e para o esposo, para o filho, uma coisa e fez outra? Não precisa ser uma coisa grave. Uma coisa simples. Ah, já vou botar a roupa na máquina, amor. E não faz. Eu não vou no bar, amor. Aí volta meia-noite bêbado. São detalhes. E dá para julgar? Quem de nós é perfeito? Essa é a questão, né? Eu gosto muito de ouvir o Rossandro Krishna, não sei o resto do nome dele. Eu vou dizer Rossandro que fica melhor, fica mais bonito. Para não esquecer, para não falar errado o sobrenome. Ele é um psicólogo espírita e ele fala sempre. As pessoas vão no consultório dele e dizem, estou separando, preciso da tua ajuda para separar. Pois é, eu vou te ajudar a não separar. Vocês acham que vocês são melhores amigos, que nós, né, somos melhores amigos do que os nossos amigos? Não somos. Quantas vezes a gente prefere o João à Maria? A companhia. E quer dizer que eu não gosto da Maria? Não. É uma situação. Eu e o João torcemos pro mesmo time, o jogo do nosso time é naquele dia, eu quero estar com o João. Aí no outro dia a Maria faz um estrogonofe gostoso, eu quero estar com a Maria. Não quer dizer que eu não gosto deles. Mas nós nos permitimos escolher, mas quando os outros escolhem, nós ficamos chateados. E esse chateado não só prejudica a nossa harmonia como amigos, como nos
baixa vibração, atraindo espíritos chateados, tristes, que podem vir a nos prejudicar se nós não formos vigilantes. E se vocês forem como eu, nós volta e meia não vigiamos como devemos. Aí eles falam assim, nunca diga o que faria no lugar do outro, né? E aí Jesus nos ensina, não julgueis, pois para não serdes julgados, porque com o juízo que julgardes os outros, sereis julgados, e com a medida com que medirdes, vos medirão também. E eu acrescento mais, dentro da minha limitação, mesmo que você não julgue, os outros vão te julgar. E nós temos que entender. Se um de nós conseguirmos agir com retidão o tempo todo, perdoando o tempo todo, amando aquele que nos faz o mal, perdoando aquele que nos enganou, nós temos que dar graças porque nós estamos superando nossas dificuldades. Mas a maioria não consegue. Então, se você é amigo de alguém, você tem que entender. Eu fico pensando quantas vezes na minha existência eu ouvi na escola, na faculdade, nos ambientes de trabalho, ah não, fulano não dá para confiar, ele faz isso, faz aquilo. Fala muito dos outros. Aí tu pensa assim, pois é, tá falando para mim dele. Não é? Mas não, é que o importante é que eu estou falando dele agora. Não é o que eu faço. Mas o que Jesus nos ensina? Quem é que quer um mundo melhor aqui dentro? Sabe como é que nós transformamos o mundo? Cada um de nós melhorando. Cada um de nós emanando amor, fazendo a nossa parte. Sabe como é que você faz com que um filho não entre para o mundo das drogas? Não bebe na frente dele, ou de preferência nem bebe. Ah, é difícil? É. Eu adoro cerveja. Aí hoje até eu falei para minha esposa, vou comprar só aquela sem álcool de maçã. Eu falei hoje, não estou mentindo. Porque, poxa vida, eu não quero que a minha filha beba, eu não quero que o outro beba, mas aí eu bebo, pô. Ah, é uma por fim de semana, não importa, tu tá bebendo. Isso é eu que estou dizendo, tá? Não estou me metendo na vida de ninguém. Tem outras coisas que eu também faço, comer demais, essas coisas, falar dos outros. Né? É, comer demais está me incomodando. A gula. Mas são coisas que a gente faz e que nos prejudicam. E a gente não quer abdicar. E gosta de falar o que os outros fazem. A traição, ela não é a ausência de amizade. Ela é a presença da fraqueza dos homens. Uma pessoa que nos trai não quer dizer que não nos ama. Quanto antes nós aprendermos isso no planeta, mais felizes nós seremos. A amizade, né, ela é engraçada porque ela vem do latim amicus, que é derivado de amore. Então, quando a gente percebe a essência da palavra, amizade é igual a amor. Quem ama, perdoa. Sabe o que Jesus disse? Evangelho segundo São João. Ele sabia tudo que os seus apóstolos iam fazer. Não sabia? Quem conhece a história sabia. E ele disse. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: assim como meu Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor.
assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Disse-vos estas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos amigos. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. E o que Jesus fez assim que desencarnou e percebeu que Judas tinha se suicidado? Ele foi correndo acudir o seu amigo. Ele não, nem pensou. Ele apareceu de novo para os seus amigos. Porque no momento do Calvário todos desapareceram. É difícil se colocar no lugar dos outros. Ainda mais quando se trata de Jesus, né? Não tem ser no planeta nem perto dele. Então, o que nós temos que fazer? Colocar em prática esses ensinamentos. Prestar atenção no que o Evangelho tem para nos ensinar. Quem é que faz o Evangelho no lar aqui toda semana? É pouca gente. Não, quase metade. Tem que fazer mais. Orar e vigiar. Quando a gente faz o Evangelho dentro de casa, a gente está iluminando a nossa casa. E mais uma coisa, nosso melhor amigo é o nosso companheiro, a nossa companheira. Temos de ter o dobro de paciência com o companheiro e com a companheira. Aqueles que escolhemos para passar a vida. Temos de ter paciência com os filhos, que são nossa responsabilidade disciplinar e educar. Isso é amor, isso é amizade. Não tem como separar todos os sentimentos do sentimento de amor. E o amor que Jesus nos ensinou. Se todos aqui dentro desejam de fato uma vida feliz, perdoem. Deem para os outros mesmo quando eles não te dão. Sejam pacientes. A amizade é um dos melhores pontos de referência do amor universal. Os amigos, mesmo os que nos traem, eles nos ouvem, eles nos divertem, eles brincam, eles choram, festejam as vitórias. Então, esse é o começo, né, do amor. Aí, claro, tem um lado ruim, que são as fraquezas que nós temos. Atire a primeira pedra aquele que nunca pecou. O mestre, ele nos deixou claro que ser amigo não é ser perfeito. É, acima de tudo, amar com amor supremo e desinteressado. Quem ama não pede nada em troca. Ao contrário, dá. A música do Francisco, a oração do Francisco de Assis, tu cantou, é perdoando que se é perdoado. É dando que se recebe. Nós temos a cartilha de como ser feliz. Vocês se dão conta de como Deus é justo, maravilhoso? Como Jesus, que é o nosso guia, modelo e responsável por esse planeta,
nos ama. Porque várias obras históricas, científicas lá escritas na antiguidade grega desapareceram com o tempo. O Evangelho, 2020 anos, está aí. Já pararam para pensar nisso? Não é por acaso. É porque é a nossa cartilha. É o que faz com que nós consigamos entender que precisamos mudar. Não precisa ser agora, que nem outra música que ele cantou aqui, né? Temos outras oportunidades. Mas se a gente quer um mundo feliz, a gente tem que começar a colocar em prática. Mesmo que cometa o erro amanhã. E cabe a cada um de nós conhecer o potencial dos nossos amigos. Sabe o que a gente tem mania de fazer? Botar o amigo lá em cima, coitado. Se nós somos pequenos, defeituosos, aí a gente pensa, a gente quer que o amigo seja o cara. Mas nós somos. Então, para não sermos juízes implacáveis daqueles que amamos e que nos amam, perdoem. E quando vocês tiverem dúvida, peguem o Evangelho. Está tudo lá. Tudo que a gente precisa saber está no Evangelho. Como diz um amigo que eu gosto muito, o Gelar, tudo que aqui foi dito mais serviu para quem disse. Por isso que eu gosto de estudar e de fazer exposição dos ensinamentos, porque é assim que se aprende, né? A gente vê quanto a gente erra fazendo a palestra. Tudo que está aqui a gente faz de errado. Mas aí a gente tem a oportunidade de fazer certo. Que Deus ilumine a todos vocês. E que vocês tenham vontade. Porque é vontade de mudar. Como a gente tem vontade de fazer as coisas que nos dão prazer. Obrigado por terem me ouvido e que a paz esteja convosco.